O Paquistão declarou guerra aberta contra o Afeganistão. Novos ataques foram registrados hoje. Ataques aéreos atingiram Cabul, a capital do Afeganistão, durante esta madrugada. A ofensiva do Paquistão destruiu alvos militares e depósitos de munição, marcando a escalada da tensão. A ação foi uma resposta a ataques feitos pelo Talibã, o grupo extremista que hoje governa o Afeganistão. Horas antes, houve uma intensa troca de tiros entre os dois exércitos, bem na fronteira que divide os países. Pelo menos 18 pessoas morreram neste confronto direto. O conflito começou porque o Paquistão decidiu bombardear bases de grupos terroristas que estariam escondidos dentro do território afegão. O Talibã não aceitou a invasão e o que era uma operação contra terroristas virou uma guerra entre os dois países. Com o risco da tensão se espalhar por toda a região, o vizinho Irã já se ofereceu para tentar um acordo de paz e frear a violência. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais da ISPM. Olá, professor. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Hora News. Boa tarde, Daísa. Boa tarde a todos que estão acompanhando aqui a Record News. Vamos falar um pouquinho sobre esse conflito aí, Afeganistão, Paquistão. Como que você avalia o impacto estratégico dessa operação lançada pelo Paquistão contra o Afeganistão ao atingir centros urbanos, não é mesmo, professor, como Cabul e também ali a região? Exato, Daísa. Como é uma região muito distante, né, da nossa, até o acesso à informação é um pouco limitado. Tive a oportunidade de acessar anteriormente a entrevista, o que a imprensa afegã e paquistanesa relatavam, né, sobre essas hostilidades, e são duas narrativas bem distintas, né? Enquanto o Paquistão alega que as suas ações são para coibir as ações do TTP, né, que é considerado o Talibã paquistanês, que tem as suas ramificações lá no Afeganistão, mas hoje atua quase como se fosse uma célula quase autônoma do Talibã afegão. A imprensa afegã, muito vinculada ao regime dos talibãs em Cabul, sinaliza que essa questão do TTP é uma questão interna paquistanesa e não teria por que o Paquistão atacar o Afeganistão. Então, como a gente viu agora na chamada da reportagem, de fato, uma ação que começa do governo paquistanês contra o Talibã e as suas ações terroristas acaba se tornando, neste momento, um conflito internacional, porque a retaliação não foi apenas do Talibã paquistanês, mas sim do governo afegão contra o Paquistão, né? Há uma preocupação, sim, isso é colocado aí já pela imprensa ocidental, citando fontes da região, para uma escalada, né, do conflito, mas a gente não pode pensar ainda neste momento, pelos sinais que se apresentam, para um tensionamento de longo prazo. Parece, neste momento, que é algo um pouco mais pontual, até mesmo porque já tem países se colocando como potenciais mediadores do diálogo, né, entre as autoridades paquistanesas e as autoridades afegãs, que são controladas pelo Talibã. Então, por exemplo, o próprio Irã já se colocou, a Turquia, enfim, também o próprio governo chinês se colocou à disposição para a mediação de um diálogo. Mas causa preocupação, sobretudo nesse momento, né, na antevéspera de um possível ataque dos Estados Unidos contra o Irã, que é vizinho, né, destes países. Então, a gente pode isso trazer ainda um aumento da escalada, aliás, uma escalada das tensões geopolíticas na região como um todo, que aí sim desestabiliza todo o sistema internacional. A gente está vivendo uma tensão nessa região, não é mesmo, professor? Mas só para a gente entender direitinho, o TTP é um grupo terrorista do Paquistão. E aí o Paquistão foi atacar, bombardear grupos deste grupo terrorista, né, homens deste grupo terrorista que estariam escondidos no Afeganistão. Isso sem uma prévia, sem falar com o Afeganistão. Foi uma provocação também, não foi? Sem sombra de dúvidas, né? O TTP, que é o Tehrik-e-Taliban, né? Paquistão é uma célula do Talibã
que organiza, que governa o Afeganistão, mas ele já tem um processo de separação nos últimos anos, né? E há indícios, por exemplo, os órgãos de inteligência norte-americanos, também israelenses, colocam que há um vínculo ainda até os dias de hoje entre o TTP paquistanês e o Talibã afegão, né? Então, existiria, digamos assim, o suporte do governo afegão às ações do TTP dentro do Paquistão. E a gente fala também de uma região, como já agora no mapa aqui na tela, né? É uma região fronteiriça, montanhosa, em que os limites territoriais muitas vezes não são muito claros. Então, a gente tem células do TTP, que é paquistanês, dentro do próprio Afeganistão, o que justifica, segundo as autoridades paquistanesas, esse ataque ao território afegão. É interessante a gente observar, daí, as declarações do governo afegão, elas vão de encontro, né, ao que o Talibã vem colocado, que o TTP é uma questão interna do Paquistão, né, e que está defendendo, portanto, a sua soberania ao atacar ou contra-atacar o Paquistão. De novo, né, já é aquele padrão que a gente tem visto nos conflitos internacionais dessa terceira década do século XXI, essa guerra de narrativas, além do conflito tradicional, do conflito armado, é a guerra de narrativas. Quem é que está certo nessa história, né? O tempo dirá a partir das nossas análises aí de cenário e também os sinais que se mostram. De toda maneira, a gente está falando, sim, de uma organização extremista, né? Tanto o Talibã afegão quanto o Talibã paquistanês, que se utilizam do terrorismo para alcançar os seus objetivos políticos. Aqui, de uma maneira até muito didática, para quem está acompanhando a Record News, o grande objetivo do TTP é justamente o fim do Estado paquistanês, né? Eles são contrários à existência do Estado paquistanês, são contrários à política paquistanesa por uma série de questões, né, envolvendo religião, mas envolvendo, sobretudo, aspectos políticos, aspectos de organização da sociedade, né, de interpretação das próprias leis. Então, aí, nesse momento, ele acaba ganhando, eu diria, um certo respaldo do Talibã afegão, né? Então, são duas organizações que têm uma atuação muito semelhante, em que pese, né, no caso do Afeganistão, o Talibã já está no poder aí praticamente há quase 5 anos, né? Enquanto que no Paquistão ele é um movimento considerado pelo governo paquistanês como uma organização extremista que busca a sua desestabilização. Agora, professor, assim, pela sua experiência, né, você acredita que existe um espaço realista para um cessar-fogo ou estamos aí caminhando para um aumento de uma escala de bombardeios, uma troca agora do Afeganistão contra o Paquistão? E existe uma possibilidade dos Estados Unidos entrar nessa história também? E se entrar, o que pode acontecer? Com relação, começando pelo final da sua pergunta, Thais, os Estados Unidos, eu penso que é muito improvável neste momento, até porque o foco dos Estados Unidos está realmente no Irã, não necessariamente uma incursão militar, pode acontecer essa incursão militar contra o Irã, mas hoje nós estamos no processo de negociação, né? Então não me vejo, neste momento, uma ingerência dos Estados Unidos, embora os Estados Unidos estejam monitorando com certeza, né? Agora, né, eu gostei quando você traz o realismo. A gente tem que ser muito realista no âmbito das relações internacionais para análise deste cenário. O que o cenário nos mostra, conhecendo as capacidades militares do Paquistão e as capacidades de combate do TTP, do Talibã e do próprio Afeganistão? A gente tem um descompasso. O Paquistão é uma potência nuclear, uma potência regional, né, uma capacidade de ataque muito superior ao do Afeganistão e de vários outros países na região, enquanto que o Afeganistão tem uma força muito limitada, né? Então, a gente acompanha neste momento esse tensionamento, essa escalada do conflito, mas a possibilidade de ele ser de longo prazo, dadas as capacidades militares de um lado e outro, ela é muito limitada. O que eu quero dizer com isso, né? O poder de fogo, o poder de combate, ele vai alcançar um limite. A gente pode fazer um paralelo didático, né? Comparando, por exemplo, a guerra na Ucrânia, a capacidade da Rússia e da Ucrânia. A gente teve agora 4 anos do início da guerra e há uma certa resistência ucraniana, em que pese a Rússia tem aumentado seu aparato militar nos últimos anos, e essa guerra dura por 4 anos.
Paralelamente, comparando com o caso do Afeganistão e do Paquistão, é muito mais limitado. E aqui há um evidente, um claro desnível, um desequilíbrio de forças, né? E tem um último componente, Isa, que eu acho que é importante também, a questão do envolvimento das potências externas, né? China e Rússia já pediram cautela, já se colocaram como potenciais mediadores, Estados Unidos provavelmente não vai entrar nesse conflito, então há também uma falta de lastro, uma falta de suporte de uma potência ou outra para qualquer um dos lados, né? Então a possibilidade é que isso não venha a ganhar uma escala maior em virtude dessa capacidade militar, mas sim, a gente pode ver cenas desse conflito aí nos próximos dias, mas a tendência, pelo que a história nos ensina, pelo que os dados que a gente tem acesso, é que seja um conflito mais controlado e mais restrito, né, em questões de tempo, de duração, evidentemente, mas também de capacidade de dano. Mas, de novo, mais uma vez, é mais um elemento de tensão no Oriente Médio e no próprio sistema internacional como um todo. A gente espera muito que seja, não é mesmo, um pouco mais controlado, porque a situação por ali já não está fácil, não é mesmo, professor? Vou aproveitar, não é mesmo, aqui que a sua presença no Hora News para a gente discutir outros assuntos. Vamos ali para o Irã, porque é o seguinte, o vice-presidente americano, DJ Vance, falou que não há chance, entre aspas, de uma guerra prolongada. Você acredita que essa declaração dele é uma forma de tranquilizar a opinião pública? Ou se a gente for analisar o não há chance de uma guerra prolongada, significa que vai haver uma guerra, mas ela não vai ser longa, não é mesmo? Como que você avalia esse cenário Estados Unidos e Irã hoje? Em toda análise de cenário, análise de risco, a gente sempre olha para os sinais, né? O que é colocado como evidência. Primeiro, essa declaração do vice-presidente J.D. Vance, mas uma declaração de cerca de 50 minutos atrás do presidente Trump, né? Ele disse que ele ainda não tomou uma decisão com relação ao Irã, embora os negociadores iranianos estejam colocando uma série de restrições sobre o seu programa nuclear. Mas tem um sinal que é importante, Daísa, que é a questão, hoje o governo norte-americano emitiu um comunicado para o staff, né, para a sua equipe, seu corpo diplomático no Estado de Israel, tanto a embaixada em Jerusalém como o consulado em Tel Aviv, para que os funcionários deixem, aqueles que puderem, quiserem, deixem tanto a embaixada como o consulado o mais breve possível. Normalmente, isso é um sinal que a gente considera, porque sempre o governo norte-americano avisa, né, com antecedência. Isso aconteceu na Venezuela no passado, aconteceu na Ucrânia, aconteceu na Rússia, na Coreia do Sul, no Japão, enfim, agora no caso de Israel, sempre antes de alguma incursão militar norte-americana. Pode ser que seja apenas uma narrativa para despistar, ou seja, até colocar um ponto de questionamento por parte dos iranianos, mas é um sinal de alerta, é um sinal que a gente não pode desconsiderar, né? A imprensa norte-americana e vários analistas norte-americanos já colocam como certo essa incursão dos Estados Unidos contra o Irã, né, no médio prazo. Eu me somo a estes analistas. Isso vai acontecer? A gente não sabe, mas todos os sinais indicam para este direcionamento, né? E aí vem essa fala, para responder a sua pergunta, do vice-presidente J.D. Vance, que a gente pode ter uma dupla interpretação. Existirá uma guerra, mas não será uma guerra prolongada, ou não existirá uma guerra, tampouco será prolongada, né? O fato é que, muito diferente do que aconteceu na Venezuela, que não era necessariamente para uma mudança de regime, a captura do agora ex-ditador Nicolás Maduro, mas sim por uma questão econômica e comercial, a questão do petróleo, e também pelo exercício da hegemonia norte-americana em todo o continente americano. No caso do Irã, fica este ponto de interrogação: se é a provocação a uma mudança de regime, se é tirar um ayatolá e colocar outro no poder, se é a queda do próprio regime dos ayatolás, colocar, por exemplo, o presidente Pezeshkian como, de fato, governante, ou até mesmo uma provocação de mudança completa do regime iraniano. Isso é o ponto de interrogação. A gente não tem essa informação, qual é o objetivo central dos Estados Unidos. Mas a gente sabe que, sim, o outro objetivo é o programa nuclear iraniano, né? A sua descontinuidade por parte dos iranianos. Esse é o objetivo central, digamos assim, da administração Trump, para que o governo iraniano acabe com o seu programa nuclear, né? Aí seguindo uma série de etapas, até porque hoje, quando a gente olha a doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos,
o Irã não está necessariamente numa zona direta de influência. Os Estados Unidos olha muito para as questões hemisféricas, né? Mas é importante uma estabilidade do Oriente Médio, à luz da política externa norte-americana, em virtude dos dois aliados dos Estados Unidos na região, o Estado de Israel e a Arábia Saudita, né? Que aí são adversários históricos do Irã e também acabam sofrendo, digamos assim, com os impactos das ações iranianas, né, na região, e trazendo instabilidade, questões securitárias, enfim. Eu só tenho mais uma pergunta sobre o Irã, essa tensão Irã e Estados Unidos. Depois a gente muda de assunto aqui rapidinho, né, mesmo para a gente falar de todos os assuntos importantes do dia. Essas negociações diplomáticas, elas estão sendo bem impactadas, principalmente pelo envio de caças, o reforço naval ali na região do Irã, no mar do Irã. De que maneira a China entra nessa história, apoiando o Irã no setor militar? Qual é o impacto? O que pode acontecer, não é mesmo, com este apoio da China ao Irã? A China, eu diria, Daísa, que é uma questão muito mais econômica, né? E comercial. O objetivo da China com o Irã é a sua iniciativa Cinturão e Rota, Belt and Road, né? Todo o processo de escoamento da produção chinesa passará, né, pelo Irã. Hoje já há o projeto de construção de rodovias, de ferrovias, enfim, até circulação marítima na região, né, no Golfo, na região ali do Golfo. Então, o olhar da China, assim como da Venezuela, aí sim a gente pode fazer uma comparação adequada, né? Vejamos, quando cai o ditador Nicolás Maduro na Venezuela, nem a China, nem a Rússia, que são aliados da Venezuela, mas não de Maduro, saíram numa defesa mais explícita de Maduro ou pediram a sua soltura, emitiram notas. Então, muito provavelmente a gente veria o mesmo acontecendo com o Irã. Está em primeiro lugar nos interesses chineses e também nos interesses russos a questão econômica e comercial, né? Então, a gente pode esperar, eu não veria uma incursão, uma defesa ou um envio de força militar chinesa para contrapor, por exemplo, uma incursão militar norte-americana. Agora, mas por que os norte-americanos estão vendo um aumento da sua capacidade militar na região, ali no entorno, né? O Catar, Emirados Árabes, a própria Arábia Saudita, toda a região, todo o entorno. Ele fez isso muito parecido com a Venezuela, é demonstração de força e demonstrar também que, se for necessário, poderá utilizar a força militar. Este é o modus operandi do segundo governo Donald Trump, né? Então, mas agora com relação à China, eu não consigo vislumbrar um cenário em que a China saia em defesa militar armada do Irã. Talvez uma nota diplomática, algum movimento mais claro no Conselho de Segurança, mas nada além disso. Haja visto que nós tivemos recentemente com o caso da Venezuela. Ótimo, professor. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre Mercosul e União Europeia, porque a União Europeia anunciou a aplicação temporária do acordo com o Mercosul, logo após Uruguai e Argentina ratificarem o tratado. A informação foi confirmada hoje pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Ela reforçou que a medida é temporária e que o acordo só poderá ser totalmente concluído após o Parlamento Europeu dar o seu consentimento. O presidente francês criticou a decisão. O país lidera a resistência ao acordo sob a justificativa de que agricultores europeus podem ser prejudicados. O tratado elimina tarifas para mais de 90% do comércio entre os 27 estados da União Europeia e os fundadores do Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Os dois blocos reúnem 30% do produto interno bruto mundial e mais de 700 bilhões de consumidores. E é sobre esse assunto que a gente continua aqui conversando com o professor Roberto Ibel. Professor, como que você avalia a decisão da União Europeia de aplicar aí provisoriamente, não é mesmo, o acordo com o Mercosul? Mesmo diante dessa resistência da França desde o início, né, as negociações começaram há muito tempo, né, há muitos anos, mas agora, nos últimos tempos, a França sempre ali com muita resistência. Isso pode gerar uma crise política interna no bloco, você acredita? Eu vejo como uma sinalização, né, da Comissão Europeia para
que o acordo entre em vigor o mais breve possível, né? Como você falou, a gente viu na reportagem, os congressos, tanto do Uruguai como da Argentina, já aprovaram. Ontem, a Câmara dos Deputados também já aprovou aqui no Brasil, né? Então, é uma sinalização de uma vontade política, né, para que o acordo entre em vigor o mais breve possível. Agora, eu não consigo vislumbrar uma crise política com a França. O presidente Emmanuel Macron e alguns governos, né, como da Romênia, por exemplo, da Hungria, são as vozes mais resistentes, mas principalmente o governo francês, ao acordo, né? Mas é muito mais por um sentido de política doméstica do que ser contrário, de fato, ao acordo ou à cooperação entre Mercosul e União Europeia. Até haja vista, na semana passada, a gente teve um encontro do presidente Lula com o presidente Macron na Índia, né, durante uma conferência sobre inteligência artificial, e sempre é uma relação muito positiva essa do Brasil com a França, e nunca a questão do acordo ela vem no discurso de Macron quando ele está com o presidente Lula. Por que ele se coloca contrário? Porque a sua popularidade na França está muito baixa, e ele precisa do apoio da população para a aprovação de uma série de medidas, né, na Assembleia Nacional Francesa, precisa desse respaldo também da população para manter a governabilidade, e aí ele entende que o acordo talvez seria, abre aspas, né, esse bode expiatório, seria o mecanismo que ele poderia utilizar em sendo contrário ao acordo para ganhar o apoio interno na França. Agora, levar isso para uma crise dentro do bloco é voto vencido, né? Porque se a gente for olhar o número de parlamentares romenos, húngaros, de outros países que eventualmente sejam contrários ao acordo, e somando os parlamentares franceses, que não são todos contrários ao acordo, isso não chega a uma votação expressiva necessária para barrar o acordo no Parlamento Europeu, né? Claro que isso não impede que sejam solicitadas vistas, revisões, até mesmo aditivos ao acordo que poderiam atrasar a sua aprovação e a sua efetivação, né? Mas, de modo geral, olhando para outros países, há uma vontade, sim, política para que o acordo entre em vigor, até mesmo como uma resposta, por exemplo, a eventuais ameaças de um novo tarifaço, de uma mudança na política comercial, aí sim, dos Estados Unidos contra os europeus.